Olá, tudo bem? Você tem medo de falar em público? Fica ansioso quando está desempenhando alguma atividade que requer a tua habilidade ou a tua performance? A gente vai falar hoje sobre transtorno de ansiedade social. Transtorno de ansiedade social, né, que muitas vezes ele é confundido com o medo de falar em público. E a gente vai ver que a ansiedade social é mais do que isso. Né? Falar em público, com certeza, está presente, né, nas pessoas que sofrem com essa psicopatologia. Mas o transtorno de ansiedade social, ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais amplo do que isso. Vamos lá, então. Bom, para falar de ansiedade social, a gente precisa conversar sobre timidez. Né? Timidez, inibição social. Estima-se que até metade da população seja tímida, né? De 20 a 50%. E isso varia, né? De cultura para cultura, de país para país. Mas vamos estabelecer assim que 30, um terço da população tem como traço de personalidade, isto é, uma característica, né, de timidez. Né? Dentre esse grupo, um grupo ainda muito menor vai apresentar um transtorno denominado fobia social ou ansiedade social. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a ansiedade social é mais do que uma timidez. Tá? Seria assim, grosso modo, uma timidez patológica, uma timidez que traz mais sofrimento e mais desadaptação para os indivíduos. Então, a ansiedade social é experimentada quando o indivíduo está acompanhado de outras pessoas e aumenta de acordo com o nível de formalidade da situação e o grau em que o indivíduo se sente exposto às críticas dos outros. Veja bem, pessoal, a ansiedade social está bastante associada, né, ao risco de exposição. Exposição a quê? As críticas, a avaliação negativa por parte das outras pessoas. Tá? Quanto mais formal for a situação, mais ansiedade ela demanda. Né? Uma apresentação, uma, uma, uma fala, uma aula, uma palestra, é uma situação formal, uma reunião. Isso está associado a níveis mais elevados de ansiedade. Né? E quando tem um risco de alguém avaliar criticamente o meu comportamento, a minha performance, maior ainda vai ser a ansiedade experimentada. Então, a ansiedade social, a fobia social, né, algumas características, alguns dados importantes. Então, mesmo as pessoas que têm uma timidez patológica, mesmo as pessoas que têm ansiedade social, elas podem ser pessoas gregárias, isto é, elas podem ser pessoas que têm rede social, que se relacionam com outras pessoas. Elas podem não ter nenhuma dificuldade na interação social, né? Desde que elas não tenham que ter um protagonismo, não tenham que ter um papel de liderança, né? Então a gente vai ver assim, eu sempre tive muitos amigos, é uma pessoa bem quista pelo grupo, porém ela não desempenha um papel de liderança, ela não se expõe, ela não contrapõe, ela não contraria, né, o grupo. Então isso é interessante da gente pensar, porque às vezes o estereótipo de uma pessoa com ansiedade social é aquela pessoa isolada, e nem sempre, tá? Então, quando isso é necessário, ocorre uma elevação da ansiedade. Quando a pessoa precisa se expor no grupo, ela fica ansiosa, né? E a atenção se concentra na possibilidade de que algo dará errado, ou seja, de que não vai conseguir, de que vai ser um fracasso, de que as pessoas não vão entender, né? Então, mesmo num grupo social, num grupo de pares, tá? Isso pode acontecer. Então aqui eu trago algumas demonstrações, né, de situações em que as pessoas
podem ter ansiedade, né, social. Falar em público, certamente essa é a principal, né? O medo de falar em público. Tem até cursos, né, de oratória, de desinibição, que justamente procuram trabalhar ou treinar essas habilidades nas pessoas para conseguirem enfrentar essas situações, né? Diante de um microfone, diante de uma plateia, diante de um público ou de um grupo, né, de pessoas. Então essa é uma situação que provoca ansiedade em grande parte das pessoas. Comer em público. Muitas pessoas sentem desconforto ao realizar suas refeições na frente de outras pessoas. Também por um medo de julgamento. Né? Comer é uma atividade de desempenho. Né? Se eu tenho hábitos adequados, se eu seguro corretamente os talheres, o conteúdo que está no meu prato, as minhas escolhas nutricionais, tudo isso é passível de uma avaliação. Né? Escrever ou assinar em público. Hoje em dia, cada vez menos a gente precisa fazer isso, né? Mas às vezes a gente tem que assinar um documento, né? Assinar na presença de outras pessoas, e tem pessoas que simplesmente não conseguem, que travam, né? Que precisam se ir para um lugar reservado, que precisam antigamente, quando se trabalhava muito com cheques, né, com talão de cheque, tinha pessoas que já andavam com os talões assinados porque não conseguiam assinar na frente de outras pessoas. Urinar em banheiros públicos, né? Então isso característico mais nos homens, né? Alguma situação de ansiedade nesse tipo de exposição também pode levar à ansiedade, também pode ficar preocupado com relação ao julgamento externo. Então, algumas dessas são demonstrações bem comuns, né, da ansiedade. E o que essas situações que eu apresentei elas têm em comum? Então, uma delas, né, é que o que gera ansiedade é o fato das outras pessoas, de terceiros, estarem olhando e possivelmente avaliando o comportamento. Esse é o incômodo. O incômodo é o julgamento externo. O medo não é um medo real de uma ameaça real, mas é um medo de uma humilhação, de vergonha, de ser ridicularizado, de ser julgado, de ser avaliado negativamente. Então, quando a gente pensa no transtorno de ansiedade social, a gente tem que pensar no medo da crítica, do medo do escrutínio externo. Eu não tenho medo das pessoas, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Esse é, em resumo, o transtorno de ansiedade social. Pessoas que sofrem por julgamentos de terceiros, por julgamentos externos. Mesmo que elas não testemunhem esses julgamentos, mesmo que isso não seja real. O medo do julgamento faz com que o meu comportamento trave, faz com que as minhas escolhas sejam de evitação e de esquiva frente a situações de desempenho. Então, como a gente vive em sociedade, muitos dos nossos comportamentos são sociais, se não todos, né, mas quase todos, não são tão privados assim. Tudo que o indivíduo faz na frente das outras pessoas, em tese, pode ser julgado, pode ser avaliado. Então, em maior ou menor nível, pessoas com ansiedade social vão sofrer para essas situações. Então, a gente pode dividir isso basicamente, fundamentalmente, em dois grupos. As situações interpessoais, que envolvem relações diretas com as pessoas, e as situações de desempenho, que são aqueles comportamentos que tu realiza aparentemente sozinhos, que não se dão na relação, mas que outras pessoas podem julgar. Comer em público, escrever, assinar, urinar em banheiros públicos, dirigir, estacionar, né, fazer atividade física,
na presença em academias, na presença de outras pessoas. Tudo isso é passível de ser uma situação de ansiedade social para quem tem problemas com isso. Então, segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos para ansiedade social, que antes era chamada de fobia social, e aliás não é mais chamada de fobia social por uma questão conceitual, né? A fobia é o medo irracional, né, de uma ameaça externa real definida. E aí faz mais sentido a gente pensar em ansiedade, porque eu não tenho medo das pessoas. Uma pessoa com ansiedade social não tem medo das pessoas, tem medo do que as pessoas podem vir a pensar dela. Portanto, é um medo de uma expectativa do que os outros podem pensar. Não é um medo, é uma ansiedade. Então, é um intenso medo ou ansiedade, né, em uma ou mais situações sociais, onde o indivíduo é exposto ao possível escrutínio por outras pessoas. Exemplos incluem interações sociais, manter uma conversa, ser notado e realizando na frente dos outros, né? Ou estar realizando alguma coisa na frente dos outros, estar desempenhando na frente dos outros. Nota, em crianças, a ansiedade pode ocorrer em reuniões com indivíduos da mesma idade e não apenas em interações com adultos. Então, pode ter crianças com ansiedade social. O indivíduo tem medo de agir de determinada maneira ou mostrar sintomas de ansiedade que, avaliados como negativo, isto é, que possa humilhar ou envergonhar, que resulta em rejeição ou ofende os outros. Então aqui também tem uma questão, né, o medo de ser rejeitado, de ser desaprovado, de não ser querido, né, de não ser aceito, vai estar presente nessas situações, tá? Então eu posso ter o medo do que as pessoas vão pensar de mim e também o medo de estar demonstrando certos comportamentos. As pessoas vão ver que eu estou com a mão tremendo, as pessoas vão ver que eu estou com rubor facial, que eu estou vermelho, as pessoas vão ver que eu estou gaguejando. Tudo isso pode passar na cabeça de quem tem ansiedade social e vai contribuir para se sentir mais vergonha, mais medo, mais receio. Critério C, as situações sociais quase sempre causam medo ou ansiedade. Em crianças, o medo ou ansiedade pode ser expressada por choro, ataques de raiva, tornar-se paralisado, encolher ou incapacidade em falar em situações sociais. Então pode chegar ao ponto da criança ficar muda, né? Recusar interagir socialmente. Critério D, as situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Então, dentro das possibilidades, eu vou sempre evitar me expor. Né? Então, eu sou o cara que faço o trabalho, mas não apresento no grupo, mesmo que eu tenha sobrecarga para fazer o trabalho. Né? Sempre evitando. Evito tomar decisões, me expor de qualquer forma. Critério E, o medo ou a ansiedade são desproporcionais à ameaça real, representada pela situação social e do contexto sociocultural. Então, claro, como nos outros transtornos, né, tem que ser fora do padrão, porque não é assim eu estar ansioso, né, muito ansioso diante de uma reunião com um chefe que de fato é crítico, que de fato é desregulado, que é assediador, né? Não é isso. Então, isso seria adaptativo, isso não seria um transtorno psicológico, tá? A gente está falando aqui de uma situação que extrapola isso. Então, que eu não tenho nenhuma vivência, nenhum episódio na vida de ter sofrido algum tipo de ameaça, de crítica, de humilhação, e ainda assim ficar muito ansioso nessas situações sociais. Critério F, o medo, ansiedade ou evitação é persistente e normalmente dura 6 meses ou mais. De um modo geral, o que a gente vai observar nesse transtorno é que isso, né, se confunde como uma característica do indivíduo. Isso tende a ser crônico, né, tende a acompanhar ao longo da vida, né, essa pessoa.
Critério G, o medo, ansiedade ou evitação causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo em áreas sociais, ocupacionais ou outras áreas importantes do indivíduo. Critério H, medo, ansiedade ou evitação não podem ser atribuídos a efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, um medicamento, né, ou uma condição médica. E o critério I, o medo, ansiedade ou esquiva não é melhor explicada por outros sintomas de transtornos mentais, como pânico, transtorno dismórfico corporal, transtorno do espectro autista. Tá? Então, não pode ser explicado por outro transtorno mental. Né? Então, fazendo aqui a diferenciação. Por que esses transtornos aparecem? Bom, o autismo pela questão da não ou da baixa interação social que esses pacientes apresentam, né? E aí não é por conta de uma ansiedade, é justamente por uma inabilidade, né, de conexão afetivo-social. Né? No transtorno dismórfico corporal, o indivíduo pode ter dificuldade nas interações sociais por ter crenças de que ele possui algum defeito físico. E no transtorno do pânico, a gente pode ter presenças de ataques de pânico em pessoas com ansiedade social, predispostas ou antes de situações de desempenho. Tá? Então, essa é a diferenciação. E critério J, se houver outra condição médica, né, doença de Parkinson, obesidade ou deformação, queimadura, o medo, a ansiedade e a esquiva não é relacionada ou é excessivo. Então, né, não pode ser melhor explicada por essa condição médica. Características fisiológicas e cognitivas da ansiedade social. Ruborização, né? Então algumas pessoas que ficam vermelhas, assim, com flush, né? Ficam lá toda com a pele, principalmente quem é mais branquinho, assim. Tendência, aparece mais, tendência a focar a atenção em si mesmo. A gente vê, assim, o viés atencional da atenção autocentrada. Então eu começo a perceber mais as minhas reações físicas, mais o conteúdo, né, do que eu estou falando, até menos o conteúdo, mas mais as minhas reações físicas, o meu comportamento, e aí eu começo a me distrair, né, psicologicamente falando, para foco a minha atenção mais nos meus comportamentos e menos no conteúdo do que eu quero falar. E isso faz com que eu me atrapalhe, fique confuso e minha performance de fato caia. Autoavaliação negativa quanto ao desempenho social. Então, são pessoas muito autocríticas, acabam sempre avaliando de maneira distorcida, né? Sempre colocando um peso bastante ruim, negativo, com relação à sua própria performance. E também apresentam dificuldade em avaliar aspectos não verbais do próprio comportamento. Né? Então, não consegue perceber, assim, né, que a maneira como elas, sua postura, a maneira como elas se comportam, né, também faz com que elas tenham uma pior performance e tudo mais. Ainda, né, desprezo a méritos sociais e interações positivas, então ocorre assim, uma desqualificação quando elas conseguem efetivamente apresentar um trabalho, fazer uma pergunta em aula, por exemplo, contribuir em alguma reunião, elas desqualificam isso, né? Quando elas conseguem ter sucesso em situações sociais, elas desqualificam. Tendência à avaliação positiva do desempenho social dos outros. Tá? Aqui funciona a questão de 2 pesos e 2 medidas, né? Então, para os outros são hábeis, são capazes, são bem-sucedidos e ela é um fracasso. E a questão da ansiedade antecipatória também, né? Então, aquela situação que vai acontecer logo mais, ou no final da semana, já começa a ruminar aquilo, né? Psicologicamente, a sofrer por antecipação, a achar que não vai dar certo, e tudo isso faz com que essa pessoa já comece, né, a ter sintomas de ansiedade de uma forma antecipada.
Com relação às estatísticas, né? O transtorno ele é apresentado em 13% da população, né? E é um dos transtornos mais frequentes, porque tem muitas pessoas mais introspectivas. É mais frequente em mulheres, mas não é tanto quanto em outros transtornos, né? 1,4 para cada homem. Mas quando a gente pega uma amostra clínica, né, ou seja, de indivíduos que têm o diagnóstico, a gente não consegue fazer essa diferenciação. Então, cada vez mais a gente observa isso está mais bem distribuído, né? Então, tanto em mulheres quanto em homens, a gente vai ver a presença. O curso e o prognóstico geralmente aparece na adolescência, tá? Que é um período crítico, onde a gente começa a ter toda uma mudança hormonal, corporal, né? Então, muito vem daí, assim, as primeiras críticas e avaliações, né? A gente sabe também que no ambiente escolar, muitas vezes, ocorre bullying, né? Também é um ambiente, às vezes, que não é muito acolhedor, às vezes hostil, pelo contrário, né? Às vezes não é nada acolhedor. Então, pode contribuir para isso. Não que as pessoas que tenham esse transtorno tenham que ter sido vítimas ou passado por situações traumáticas, nem sempre isso acontece, tá? Mas esse ambiente ele pode contribuir. Surge em média mais cedo que o transtorno do pânico e mais tarde que as fobias específicas, tá? Então a gente vai ver assim, as fobias específicas são transtornos que no curso elas costumam aparecer mais na infância, início da adolescência. O transtorno de ansiedade social é mais na adolescência, tá? Bem na adolescência, onde a gente começa a ter mais essa necessidade, né, de marcar posição, de individuação, por isso que vai aparecer aí. E o transtorno do pânico mais na idade adulta, no início da idade adulta. Tá? Então, ele é mais predominante em jovens de 18 a 29 anos, ou ansiedade social, embora surja um pouco antes disso. Mais frequente em jovens com baixo nível educacional, solteiros e baixo nível social também, tá? Em situação de vulnerabilidade. E o número de jovens com ansiedade social está crescendo de forma alarmante. Algumas hipóteses para isso, né? A gente tem cada vez menos necessidade de se expor real, presencialmente, né? A gente faz muito, a gente tem muita exposição mediada por telas, né? E isso contribui, de certa forma, para um afastamento, né? Então, tem até alguns estudos que já demonstram isso, assim, que o uso, né, maciço de aplicativos, uso maciço de softwares, né, que mediam essa interação social, eles vão acabar contribuindo para isso. Tem uma exposição do privado, né, que ela é bastante grande, mas uma pouca exposição real, digamos assim. E isso contribui para um não desenvolvimento das habilidades sociais e uma dificuldade das interações sociais. O início dos sintomas geralmente é insidioso, então eles vão surgindo aos poucos, tá? Ao longo dos meses ou dos anos, né? Não tem um precipitante definido. Então, diferente de um transtorno, por exemplo, de estresse pós-traumático, que, pum, acontece um trauma e aí a pessoa começa a apresentar, né, os sintomas, na ansiedade social eles vêm aos poucos, assim. Começa a aparecer a ansiedade aos poucos. E os preditores de bom prognóstico são, né, um deles é o início após os 11 anos de idade, 10 anos de idade, né, e a ausência de comorbidade, né, e maior grau de escolaridade. Então, quando isso já acontece mais precocemente, uma criança que tinha ansiedade social, né, isso já costuma dar o sinal de alerta aí, né, porque pode ser uma coisa talvez mais de personalidade e menos pontual, menos superficial, como seria um transtorno de ansiedade social. Tá?
Fatores culturais importam, né? Definitivamente importam. A gente vê que tem culturas em que a questão da exposição ela é mais estimulada e outras culturas em que isso é menos estimulado. A gente vai ver no mundo oriental maior, uma maior preocupação com relação à performance social do que na cultura mais ocidental. Né? Então, tem países que estimulam muito essa coisa da exposição, da interação social, da abordagem, do approach, e tem outros países em que há uma estimulação, um incentivo ao contrário, ao isolamento, à restrição, ao comedimento social. Né? Então, com certeza, isso é algo para a gente ficar bastante atento, assim, a cultura, a origem do paciente. Aqui eu trago uma curiosidade que tá presente na psiquiatria, no DSM, enfim, que é uma condição clínica que é chamado Taijin Kyofushu, tá? Que presente na cultura oriental, especialmente no Japão, que é a gente sabe que no Japão tem essa questão de um isolamento, de uma esquiva maior social, né? De todo um formalismo. Né? E algumas pessoas então apresentam esse fenômeno. Que o que é? Na fobia social, eu fico ansioso pelo medo do julgamento das outras pessoas. Então é isso que move a minha preocupação. Essa condição chamada Taijin Kyofujo é o meu constrangimento pela minha falta de habilidade social diante de uma outra pessoa e o quanto essa pessoa, por eu ser inapto, tá? O quanto essa pessoa vai se sentir embaraçada ou constrangida. Então, assim, eu na frente de uma pessoa, eu não sei como agir, né? Essa pessoa vai ficar ansiosa porque ela está me vendo ansioso e isso vai me deixar mais envergonhado, mais embaraçado. Isso é chamado de Taishin Kyofujo, né? Que é presente, é um fenômeno muito recorrente, especialmente no Japão. Então, essa questão cultural, ela de certa forma, ela contribui aí para esse funcionamento, para esse diagnóstico. Tá? A gente vai ver mais presente isso, né, nessas culturas. Causas da ansiedade social, múltiplas, né, pessoal? Então, mas tem uma questão evolutiva aqui, né, até trouxe ali a fotinha do Darwin, né, para a gente pensar, que a gente aprende, né, nós aprendemos mais rapidamente a temer expressões de raiva do que outras expressões faciais. Né? E esses medos eles demoram mais para diminuir. Então parece que tem uma especialidade nossa no nosso sistema nervoso central de processar mais rapidamente essas expressões de raiva. Né? Então, expressões faciais de raiva. Então a gente guardaria um pouco mais isso conosco. Então a gente tem uma maior propensão para lembrar de expressões críticas do que expressões de aprovação, de aceitação, né? Por uma modulação da amígdala mesmo. Quando a gente experimenta uma situação assim, a nossa amígdala ela é envolvida, isso favorece o armazenamento dessa informação. Então isso uma hipótese seria uma hipótese mais evolutiva. Por que isso acontece? Por evolução da hipótese. Talvez assim, uh, não seria legal fazer sempre enfrentamentos. Quando eu estava sendo desaprovado, quando alguém estava expressando raiva, seria mais interessante ou inteligente para mim eu recuar do que eu enfrentar, do que eu não notar isso. Não sei, uma hipótese evolutiva. A questão do temperamento, né, que é um perfil mais de timidez ou inibição, a gente já consegue perceber isso por volta, desde do início da vida, por volta dos 4 meses, a gente vê crianças que choram mais, que são mais demandantes, né? Mais agitadas também, do que outras crianças. Então, tem várias pesquisas com bebês que são super interessantes, que eles colocam objetos novos, assim, e os bebês começam a ter reação de medo, alguns bebês, e outros uma tendência a explorar, ir lá, mexer, tocar, botar na boca, né? E alguns ficam com medo e precisam buscar os pais para conforto, para obter conforto. Né? Com essas crianças que têm esse perfil mais medroso,
mais ansioso, elas teriam um risco aumentado para apresentar comportamentos fóbicos, inclusive uma ansiedade social. E existem teorias biológicas também, né? Então, assim, que a gente vai ver uma questão genética, né, hereditária. Parentes em primeiro grau de fóbicos sociais têm 10 vezes mais chance de desenvolver ansiedade social, né? Ou uma personalidade evitativa, esquiva. Né? Parece haver aí uma vulnerabilidade genética, né, compartilhada entre a fobia social e a depressão maior, então tem uma combinação aí, né, de que as pessoas que têm depressão maior têm risco aumentado de ter ansiedade social, e o contrário também é verdadeiro, ou filhos de pessoas com depressão têm chances de ter ansiedade social, fobia social. A inibição na infância é forte preditor de ansiedade social na adolescência, então aquela criança mais quietinha, mais inibida, que não interagia socialmente, que não trocava com pares, ela é uma criança que tem risco aumentado. Né? Inibição comportamental, tanto na forma de esquiva quanto de medo durante o ensino médio, também é preditora de fobia social no fim da adolescência. Então segue tendo uma inibição comportamental, assim, de não se vincular, de não interagir, de se isolar, né? Isso também é na infância e adolescência, então isso também é um sinal de alerta, tem que ficar atento. A questão dos pais ansiosos, né? Pais ansiosos contribuem para criar filhos ansiosos. Então, por falta de exposição adequada, eles acabam não tendo também um repertório social mais amplo e acabam não estimulando a criança a trocar, a interagir com pares, né? Não desenvolvem habilidades sociais, então acabam também não estimulando que os filhos desenvolvam essas habilidades sociais, que é de expressar as emoções, de iniciar conversa, de negociar, de aceitar críticas, né? De viver em sociedade. A questão da superproteção, às vezes eles contribuem para um isolamento maior dessas crianças. Então, assim, a superprotege, não vai, não faz, cheio, colocam muitas restrições, muitos medos. Podem ter um comportamento, alguns têm um comportamento mais controlador e crítico, de não estimular esse desmame, estão sempre juntos, querem saber, liga e fica em cima, né? Ou muito crítico, não faz isso, não faz aquilo, que vergonha, vai me fazer passar vergonha, né? Então, muito foco na vergonha. Tem a questão da modelagem de comportamentos socialmente ansiosos, né? Então, se esses pais são ansiosos, eles acabam ensinando por modelagem os seus filhos. E também, né, compartilhando informações intimidantes sobre situações sociais. De que, fulano não vai gostar, isso não vai ser legal, né, vai te comportar mal, tu não tem uma série de coisas, de críticas que vão sendo passadas para as crianças e que para os adolescentes, que faz com que eles vão se sentindo cada vez menos incapazes, né, de lidar ou de desempenhar em situações assim. Tu não vai conseguir, é muito difícil, enfim, né, não estimulam isso por parte da criança e do adolescente. Crianças com ansiedade social, né, apresentam déficits nas habilidades sociais. A gente sabe que é na infância que a gente treina as nossas habilidades sociais. Né? Se a gente não tem estímulo para isso, não tem como desempenhar. Né? Então acabam tendo também mais diálogo interno negativo, assim, aquele solilóquio, elas falando com elas mesmas de que elas não prestam, de que elas não conseguem, de que tudo dá errado. E acabam tendo também um desempenho social menos competente, né? Acaba que a profecia se realiza, né? Então, não tem habilidades sociais, não foi treinada, se critica e acaba de fato não conseguindo ter um bom desempenho social. A questão aqui também, né, envolvendo o inato versus aprendido, é um peso também para a questão da ansiedade social. A gente tem a questão do temperamento, que é um determinante biológico, mas o ambiente ele pode ser ele é crucial para isso, né? Um ambiente acolhedor, encorajador, né? As exposições ao desenvolvimento das habilidades
ele acaba sendo protetivo, né, para as crianças e adolescentes não desenvolverem habilidade social. Ainda existe uma subcategorização no diagnóstico da ansiedade social, que é o subtipo generalizado. Tá? Então, é uma coisa só para a gente ter em mente. Assim, 1/3 dos fóbicos sociais, ou das pessoas com transtorno de ansiedade social, tem prejuízo somente em falar em público. É a única situação que causa desconforto para elas. E 1/3 tem dificuldade em várias situações sociais. Assinar em público, desempenhar em público, urinar em público, comer em público, falar em público, enfim. Essas pessoas têm mais prejuízos do que as pessoas que são, né, mais específicas, que é só se prejudicam, só têm dificuldade de falar em público. Tá? Então, esse item de baixo aqui refere-se ao subtipo generalizado, tá? Que é um especificador. Transtorno de ansiedade social, subtipo generalizado, que corresponde a 1/3, que é mais grave, né, pessoal? E as comorbidades, então, ocorrem cerca de 80% dos casos de ansiedade social vai ter comorbidade, tá? Mais comum, transtornos de humor, bipolaridade e depressão. Mais comum, tá? Vão ser mais graves, né? E tem chance de ser mais crônico, né? Alguns apresentam dependência de substância, né? Transtorno relacionado ao uso de substância, e outros têm a chamada personalidade esquiva. Eu não me ative ainda a esse diagnóstico, porque isso é tema de uma aula específica, tá? Mas o transtorno de personalidade esquiva seria uma condição de ansiedade social de personalidade. Então, é estrutural. Né? Seria uma timidez patológica. Desde sempre foi assim. Diferente da fobia social ou da ansiedade social, que passa a ter essas características. Ok? Então, é algo mais crônico, algo mais difícil de trabalhar, né? Porque é uma característica do indivíduo. E o diagnóstico diferencial tem que ser pensado, então, na agorafobia, né, que é um transtorno, os indivíduos com agorafobia têm um comportamento de evitar sair de casa por medo de ter ataques de pânico. Tá? Então, a exclusão, a evitação, ela não é uma evitação das críticas e do escrutínio público, mas sim é do medo de ter ataques de pânico. Nas fobias específicas, a gente vai ter, né, uma fobia bem direcionada a objetos e situações externos definidos. Na ansiedade social ou fobia social não é a objetos definidos. O medo é da avaliação das pessoas. Na ansiedade de separação, que é mais comum na infância, é o medo de perder os pais. Né? Na ansiedade social, o medo de ser avaliado negativamente por terceiros. Ansiedade social versus personalidade esquizoide. A personalidade esquizoide é um transtorno de personalidade caracterizado por dificuldade de conexão social e dificuldade de conexão afetiva. Então, os indivíduos eles tendem a ser frios e não conseguir interagir socialmente, mas eles não têm medo da avaliação externa. E a fobia social versus ansiedade de desempenho. Bom, aqui a diferença, né, acho que talvez seja de todos o mais importante, porque a gente está diferenciando um transtorno de uma situação, tá? Ansiedade social, transtorno de fobia social ou ansiedade social é um transtorno em que há prejuízo, em que os sintomas aparecem por pelo menos 6 meses, tá? E em diversas situações. Ansiedade de desempenho é toda e qualquer situação de desempenho que vai gerar ansiedade, mas não é desadaptativa, não impede que eu faça. Eu posso estar ansioso para dar uma aula, para apresentar um trabalho, né, para conversar com uma pessoa que eu não conheço, mas isso não é necessariamente um transtorno mental, isso é uma situação
de ansiedade normal. E para finalizar, pessoal, temos hoje, né, algumas ferramentas que de certa forma contribuem aí para a nossa interação social, né, e que talvez elas acabem reforçando a nossa inabilidade social e talvez até contribuindo para esse crescimento, né, dos transtornos de ansiedade sociais. Né? Então, os aplicativos de interação social, eu trouxe aqui dois, né? Poderia trazer outros tantos, mas eles, de alguma forma, eles revolucionam as redes sociais, de um modo geral, elas revolucionaram a questão das trocas de informação, né? Dos relacionamentos íntimos, dos relacionamentos sociais. Por outro lado, eles limitam as nossas habilidades para interagir presencialmente, né? Então, porque demora até acontecer o momento do encontro real, né? Então isso também pode de alguma forma estar confundindo aí, né, com esses dados de aumento da ansiedade social. Então, sem querer demonizar os aplicativos que favorecem, né, as interações, é algo que a gente também tem que ter um pouco de olhar aí crítico se isso não contribui, né, de alguma forma para a elevação desses números, ok? Bom, era isso então sobre o transtorno de ansiedade social. Espero que tenham aproveitado. Fico por aqui e até a próxima.